Boa tarde a todos. Só mais alguns minutinhos para as pessoas irem ingressando no evento. Bom, já estão ingressando, então eu vou começar aqui. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela presença, por estarem nos prestigiando aqui. E a gente vai iniciar agora o nosso segundo ciclo de roadshows. Nós finalizamos o primeiro, acredito que era final de junho, e agora a gente vai começar com um Schiller York, e quem vai fazer a apresentação é o Vinícius Cruz, nosso engenheiro de aplicação. Ele fica em Brasília, mas ele atende toda a parte de Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Minas. Faltou algum, Vini? Se faltou, aí você completa. Eu espero que todos aproveitem bem. Lembrando que vai ser gravado, depois a gente manda por e-mail para todos vocês que estão participando. Nós mandaremos o link, então podem fazer as anotações. Se tiverem perguntas, me mandem pelo chat, que eu vou, depois no finalzinho, eu vou ler as perguntas e o Vinícius vai responder. As perguntas que não forem respondidas no ao vivo serão enviadas por e-mail para cada um de vocês, tá bom? Então, Vinícius, é contigo. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade aí. Boa tarde, pessoal. Aos que não me conhecem, vou só finalizar aí a breve apresentação da Thaís. Sou o Vinícius Cruz, né? Faço parte do time de aplicação da JCH. Fico localmente aqui em Brasília, né? Mas como a gente percebeu aí durante essa pandemia, eu acho que o trabalho, principalmente de engenharia, assim, não tem fronteiras, né? Então, participo de projetos aí ao longo do Brasil todo, e hoje eu vou trazer um ponto um pouco importante aí do segmento que vem crescendo bastante, que é o segmento de data center, e a aplicação, como que a JCH, né, está preparada para atender esse segmento de equipamentos. Bom, dando um breve descritivo da apresentação, né, eu vou apresentar uns pontos importantes sobre o equipamento em si, que é o Schiller York YVFA. Vou fazer uma breve contextualização da necessidade dos data centers hoje em dia. Vou comentar um pouco sobre a aplicação do free cooling indireto, utilizando os trocadores de calor do próprio equipamento em si, né. Vou pontuar também sobre a oportunidade de eficiência que essa tecnologia garante aos equipamentos e às instalações, né, às edificações. Vou demonstrar alguns dados que comprovam que é possível ter aplicação de free cooling no nosso país, no Brasil, mesmo sendo um clima tropical. E a gente vai finalizar tudo com alguns dados de simulações e números para todo mundo conseguir enxergar o potencial que essa tecnologia pode trazer para o nosso segmento, e para o segmento data center em si. Bom, basicamente falando e começando a falar da uma contextualizada da própria Johnson Controls, né? A Johnson é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia já há quase 150 anos, com grandes times de engenharia, não só engenharia mecânica, mas engenharia eletrônica e sempre teve esse passado de desenvolvimento de soluções para atender e superar as expectativas do cliente, tanto que, como vocês vão ver ao longo da apresentação, em diversos anos nós fomos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias, como é o caso do equipamento que eu vou demonstrar hoje. Falando um pouco de um dos centros de desenvolvimento de tecnologia que nós temos,
Nós temos o JADEC, que é esse Centro de Desenvolvimento de Alta Tecnologia no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde nós temos um dos maiores centros de desenvolvimento de produto e engenharia do mundo, onde nós desenvolvemos produtos da linha de HVAC, Fire Security e automação, em ambas as linhas do segmento de HVAC, né, tanto na linha de expansão direta, com equipamentos como o VRF, por exemplo, como na linha também de equipamentos de água gelada, que é o caso dessa apresentação. Falando um pouco da atividade fabril da Johnson mundialmente, né, nos Estados Unidos nós temos duas fábricas, que é a fábrica, o Centro de Desenvolvimento, o JADEC, no estado da Pensilvânia. Nós temos a fábrica de San Antônio, nos Estados Unidos, com a fabricação dos equipamentos centrífugos, tanto os mancais magnéticos quanto as centrífugas convencionais e alguns chillers parafuso. Nós temos a fábrica de Monterrey, no México, onde é fabricado o chiller que eu vou apresentar hoje, o chiller condensação a ar. Nós temos ainda uma fábrica na Arábia Saudita e outra na Turquia, e duas unidades fabris na China, em Wuxi e em Guangzhou. Falando um pouco dessa fábrica de Monterrey, no México, onde nós fabricamos os equipamentos de condensação a ar, né? É uma das fábricas mais modernas do mundo, onde nós temos, inclusive, laboratórios com certificação ARI, como a gente pode ver nessa primeira imagem aqui, onde a gente consegue simular condições de teste e performance em mundo real. Os nossos laboratórios, nós conseguimos ter controle de temperatura e umidade interna, nós conseguimos simular a performance da máquina em qualquer caso de condição real de aplicação, simulando o consumo da máquina e pegando todos os dados de performance, como temperaturas de entrada e saída de água gelada, consumo elétrico, nível de ruído. Então, todo o projeto que nós pegamos, que nós sabemos que temos limites de operação, seja consumo elétrico, ruído ou dados sonoros, ou até mesmo questão de operação da máquina, nós conseguimos simular isso, e é muito importante a gente confirmar que tudo isso baseado no normativo, nos normativos da ASHRAE, da Eurovent e da própria norma ARI. Falando um pouco também da fábrica de Wuxi, na China, nessa fábrica nós temos a fabricação dos equipamentos de condensação à água, tanto centrífugos quanto parafuso, quanto também equipamentos de absorção. Então, nós conseguimos ter essa liberdade aí de fabricação de equipamentos em escala mundial para atender todos os mercados e linhas de segmento. Continuando falando um pouco aí sobre a evolução e desenvolvimento de engenharia, a Johnson tem aproximadamente 41 anos de experiência em equipamentos de velocidade variável, né, que é o que a gente conhece hoje como a tecnologia inverter. Nós desde 1979, como a gente pode ver aqui, nós introduzimos o OptiSpeed, que foi o primeiro variador de velocidade no equipamento, no chiller, garantindo um aumento de eficiência considerável na máquina, e desde então nós temos diversos anos e diversas improvements de eficiência nas máquinas. Em 2004, nós também fomos pioneiros com o primeiro equipamento de condensação a ar, com variador de velocidade, com VSD. Em 2010, nós lançamos a terceira geração desse mesmo equipamento com condensação a ar, e em 2016, nós lançamos o equipamento de condensação a ar com free cooling incorporado, que é o equipamento que a gente vai falar hoje, que é o YVFA. Olhando um pouco para o layout, para o portfólio dos equipamentos York, nós temos essa máquina, que é o YVFA, que é o equipamento de compressor parafuso inverter, né, que vai de capacidade desde 150 até 500 TRs, chassi único. A máquina padrão, ela é alimentada pelo fluido refrigerante R134A, que é um equipamento que hoje não tem nenhuma possibilidade de phase-out pelos fabricantes de fluido refrigerante, mas também nós temos a possibilidade de fornecer ele com o R513, por ser um fluido refrigerante de drop-in do R134A,
só que com o menor GWP, favorecendo projetos de maior sustentabilidade. Olhando mais especificamente o equipamento, como eu falei, ele tem capacidade de 150 a 500 TRs, é um equipamento que, padrão de fábrica, já vem com compressor parafuso com velocidade variável, com VSD, e também com os ventiladores de alta vazão estática e alta velocidade variável. Essa combinação de chiller completo de velocidade variável, tanto nos ventiladores quanto no compressor, garante ao equipamento uma alta eficiência em cargas parciais, atendendo aos requisitos da 90.1 em todos os anos de melhorias, né? Também, como benefício, nós temos um alto fator de potência, garantido ali pela presença do variador de velocidade nos equipamentos, no compressor. Como eu falei anteriormente, nós temos a alimentação pelo próprio fluido 134A, com possibilidade de drop-in. E aqui nós temos também duas patentes da Johnson, que é o evaporador Falling Film e o condensador Microchannel, que foram desenvolvidos para operar nesses equipamentos de condensação a ar. Nesse tipo de evaporador, nós temos o que a gente chama de evaporador híbrido, onde nós temos uma combinação, onde parte do evaporador é inundado, e a outra parcela, nós temos o fluido refrigerante sendo aspergido sobre a tubulação do evaporador, melhorando a eficiência e a troca térmica local. Nós temos a possibilidade de fornecimento desse equipamento com proteção e resistência à corrosão, pensando em ambientes mais críticos, como regiões marítimas e também desertos. E, como eu falei, os ventiladores de fábrica já vêm padrão com velocidade variável. E aqui eu chamo a atenção justamente o que eu falei anteriormente, que esse foi o primeiro chiller com velocidade variável e o circuito de free cooling incorporado no equipamento. Fazendo ainda um layout sobre a máquina, como eu falei, a gente tem de 150 a 500 TR em chiller de chassi único, divididos entre dois circuitos, com um compressor cada. Aqui nós vemos o painel elétrico do equipamento com uma chave seccionadora, as serpentinas convencionais da máquina e as serpentinas de free cooling, que eu vou explicar um pouco mais na frente como que é essa divisão. E, por fim, aqui nós temos o controlador VSD dos ventiladores, que também opera, temos a divisão de um por circuito, da mesma forma como os compressores. Olhando lateralmente a máquina, a gente já consegue ver que nós temos um circuito adicional de serpentinas aqui em laranja, né, por ser em cobre, que é o equipamento, as próprias serpentinas de free cooling. Aqui nós temos o resfriador do VSD, os compressores parafuso na parte de baixo do equipamento, o evaporador e o painel de controle. Olhando na parte de trás da máquina, nós conseguimos ver os ventiladores de alta vazão e, nessa parte de baixo, a válvula de 3 vias, que é responsável, junto com o sinótico e a eletrônica do equipamento, essa válvula, com a operação combinada, é responsável por essa operação mista ou híbrida entre o modo free cooling e o modo de resfriamento mecânico, que é o que eu vou falar mais à frente. Falando um pouco da necessidade dos data centers hoje, eu acho que essa pandemia mostrou para todo mundo que hoje a nossa sociedade ela é completamente dependente por conectividade, né? E esse webinar é um dos exemplos disso. Mas, além disso, indo muito mais além, né, a nossa sociedade hoje tem certos parâmetros que dependem de tecnologia, onde é tudo processado via CPD, via os data centers, né, como as transações bancárias, a própria telefonia celular, internet, GPS, enfim. E por isso, o segmento de data center tem um crescimento quase que exponencial a nível global. Então, é um segmento muito interessante de operação que precisa ser olhado de uma maneira diferente do que um projeto e um selecionamento de equipamento para conforto, como é o caso convencional.
Quando a gente começa a falar um pouco mais sobre climatização para o data center, né, a gente sabe que são ambientes de missão crítica, ou seja, nesses ambientes, a climatização ela é necessária, ela é de suma importância para manter o controle rígido de umidade, temperatura e filtragem. Porque nesses ambientes, a falta ou interrupção do sistema de HVAC pode ocasionar a falha dos componentes eletrônicos internos e uma parada no processamento de dados. Ou seja, para um cliente tipo data center, para um projeto de data center, sempre nós pensamos em disponibilidade em primeiro lugar, e em segundo lugar nós pensamos em estratégias para otimizar a eficiência energética dos sistemas. Pela própria definição e pela presença basicamente de máquinas, são fontes de alta geração de calor sensível, e por conta disso nós temos um range de temperatura interna completamente diferente do range de temperatura para o conforto humano, onde a gente pode ver um range de temperatura recomendado pela própria ASHRAE entre 18 e 27 graus de temperatura interna. E umidade também controlada. Por quê? Baixas umidades podem ocasionar em descarga elétrica devido à eletricidade estática do ambiente, e alta umidade pode ocasionar na oxidação dos componentes eletrônicos, provocando falhas e prejudicando os equipamentos internos do CPD, do data center, né? E qual que é o benefício dessa alta temperatura interna para o equipamento, né, para o chiller? O principal benefício é que a gente consegue trabalhar com maiores set points de saída de água gelada, variando aí de 15 até quase 20 graus Celsius na saída de água gelada do equipamento. Lógico que isso depende de cada aplicação, de cada projeto e de cada condição climática, mas é muito importante a gente entender essa diferença da temperatura de saída de água gelada de um equipamento de conforto para um equipamento de processo, né? E quando que se inicia o free cooling, né? O free cooling, por conceito, o próprio nome já é bem entendível, né? Que seria uma espécie de resfriamento gratuito. Quando a condição climática externa tem uma temperatura muito próxima da temperatura interna do ambiente, a gente já consegue trabalhar com o free cooling. Falando um pouco do data center em si, para o free cooling do equipamento, quando nós temos uma variação de temperatura, um ΔT, entre a temperatura externa e a temperatura de retorno de água gelada para o chiller, nós já iniciamos o free cooling em modo parcial. Ou seja, a partir do momento que a minha água gelada sai do meu chiller com aproximadamente 15 graus e retorna ali 20, 21 graus, a partir do momento que a condição climática externa me permite temperaturas de 18, 19 graus, eu já inicio a operação do free cooling em modo parcial. E qual que é o principal benefício disso para a máquina, para o chiller? A gente consegue manter a capacidade total produzida, o TR efetivo da máquina, reduzindo o consumo elétrico do compressor, garantindo, sim, um aumento da eficiência sem prejudicar a confiabilidade e a disponibilidade do sistema. Uma outra tendência de mercado para o segmento de data center é que, com o aumento gradativo da potência dos racks e com maior robustez, esses equipamentos estão conseguindo trabalhar cada vez mais com maiores temperaturas internas. Olhando novamente para o equipamento de HVAC, qual que é o benefício disso? Quanto maior a temperatura interna do data center, maior é o período que o equipamento pode trabalhar sob modo de free cooling, favorecendo a eficiência energética local, principalmente pela redução do lift de compressão mecânico ou do trabalho de compressão do equipamento, né? Aqui eu apresento um estudo que foi desenvolvido, eu não lembro agora se foi por um americano ou se foi por acredito que foi um americano, mas está aqui a referência. Aqui eu apresento um trade-off muito comum no segmento de data center, né? Aqui nós temos dois gráficos que apresentam a temperatura, o consumo elétrico dos equipamentos de HVAC,
pela temperatura interna do CPD, para mostrar que, quanto maior a temperatura interna do rack, menor o consumo elétrico dos equipamentos de HVAC, justamente porque eles podem modular sua capacidade. E todo projeto tem um ponto ótimo. Nesse caso, foi avaliado que com a temperatura interna de 23 graus, nós teríamos o ponto ótimo operacional para esse setor, para esse projeto. Mas o que eu demonstro aqui é justamente que o maior benefício está no aumento da temperatura interna de 15 até quase 24 graus, porque após isso, nós temos o maior consumo elétrico do sistema de ventilação para poder atender toda a demanda térmica do CPD. Então, é muito interessante a gente ver que cada projeto tem sua especificidade e consegue atender, e conseguimos atender isso com os equipamentos e um projeto condizente. Falando um pouco novamente sobre a tecnologia do free cooling, né? Essa tecnologia hoje ela está presente em ambos os tipos de condensação, né? Condensação a ar e condensação a água. E lógico, cada aplicação tem seu benefício para cada projeto, dependendo da localidade, da condição climática do local. Só que ambos os sistemas têm são sistemas de alta capacidade e também de alta eficiência térmica. Olhando para o equipamento de condensação a ar, nós enxergamos hoje que é uma tendência mundial pro segmento de data center a operação com chillers de condensação a ar. Primeiro porque, como eu falei, está se tornando uma tendência. O primeiro ponto que um segmento de data center enxerga é justamente a alta disponibilidade dos equipamentos. E dependendo da sua região, da sua posição mundial, a disponibilidade de água pode ser algo restrito. Então, no equipamento de condensação a ar, isso não é um pênalti, né? E qual que é a principal operação, qual que é a principal diferença desse equipamento para um chiller a ar convencional? Como a gente pode ver, essa máquina, o YVFA, ela tem os 4 componentes básicos que todo equipamento, todo chiller possui, né? Seria o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. A diferença está nesse circuito em paralelo com o circuito convencional. Como eu falei, nós temos as serpentinas de free cooling e uma válvula de 3 vias em série com o evaporador. E como que a máquina faz essa operação? Quando a condição climática está muito desfavorável para a aplicação do free cooling, ou seja, quando o ΔT entre a temperatura externa e a interna está muito alto, a válvula de 3 vias mantém esse sistema isolado e o chiller vai operar como um chiller a ar convencional, modulando o VSD no compressor e nos ventiladores, justamente para ter uma modulação de capacidade eficiente. A partir do momento que a temperatura externa permite a aplicação já do free cooling parcial, como a gente pode ver aqui nessa foto lateral, as serpentinas de free cooling ficam em paralelo com a serpentina convencional do condensador. Então, a válvula de 3 vias automaticamente permite a passagem de parte da água gelada entre essas serpentinas, que já saem diretamente para o evaporador. E qual que é o benefício disso para o chiller? Nós podemos reduzir o consumo, a demanda do compressor, porque ele só seria usado para complementar o set point de água gelada definido pelo projeto. Então, nós temos um pré-resfriamento dessa água gelada e reduzimos o consumo elétrico de compressão, por compressão. E quando as temperaturas externas estão favoráveis a ponto de operação apenas em modo free cooling, nós temos o desligamento parcial do compressor e todo o set point de água gelada é atingido apenas pelo modo free cooling. E nós temos apenas a modulação dos ventiladores para atender o set point de água gelada que foi definido. Então, qual que é o benefício principal dessa tecnologia? Nós mantemos a capacidade total do chiller, os TRs totais efetivos da máquina, reduzindo a principal fonte consumidora do equipamento, que é justamente o compressor.
Ou seja, nós temos um ganho de eficiência considerável no equipamento pela redução no consumo de energia. Um outro grande benefício da partida que o equipamento tem, por ser justamente de velocidade variável, são partidas de baixa corrente, de baixa amperagem, e partidas em rampa, diferentemente de partidas tipo solid state ou partidas estrela-triângulo. Um outro benefício também é o alto fator de potência, e por ser justamente um equipamento robusto, nós temos um amplo mapa operacional, com temperaturas de condensação que podem ir de quase menos 18 até 46 graus Celsius na entrada do ar da serpentina. Lógico que com essas temperaturas mais baixas, nós precisamos adicionar anticongelante na mistura, mas o equipamento ainda tem dois modos de operação que nós podemos adicionar o etileno glicol ou o propileno glicol ou qualquer outro anticongelante que seja, de duas formas diferentes, no próprio circuito da máquina ou no circuito da instalação. E também nós temos um amplo range de temperaturas de saída de água gelada, variando de 4,5 graus até 21. Um outro opcional muito interessante para esse tipo de equipamento e para esse segmento de data center é o Quick Start, onde a máquina, se houver qualquer tipo de falha e a máquina for desligada, se for parada de operação, ela retorna e atinge 100% de capacidade entre 3 a 4 minutos, enquanto o chiller convencional duraria ali de 10 a 20 minutos, o que poderia provocar um aumento gradativo da temperatura interna dos ambientes. Falando um pouco agora de eficiência energética, né? Por que a gente tem que buscar eficiência energética em HVAC, né? Como a gente sabe, os equipamentos de ar-condicionado sempre são, na grande maioria das vezes, grandes consumidores de energia. Então, todo e qualquer projeto que nós podemos fazer maximizando as fontes de energia, favorece o custo, com menores custos operacionais, com menores OPEX. Olhando para um data center com PUE de 2,5, nós temos algumas estimativas que mostram que os equipamentos de HVAC podem consumir aproximadamente 50% da energia total do sistema, do CPD, né, da edificação. E no caso de uma CAG de condensação a ar, olhando especificamente para a CAG, o chiller é o maior consumidor desse sistema, principalmente por ser o equipamento responsável por todo o ciclo de compressão a vapor. E durante a vida útil das máquinas, nós sabemos que a maior parcela gasta é com custo operacional, é com custo de energia. Até porque esses equipamentos permanecem em operação durante as 8.760 horas de um ano. Então, qualquer parcela de economia de energia que nós conseguimos atingir na seleção e na operação das máquinas é muito favorável para o cliente. E como que a gente consegue medir a eficiência em HVAC, né? Nós temos dois índices muito comuns de mercado, que é o quilowatt por TR e o COP. Olhando para o quilowatt por TR, quanto menor for esse índice, melhor para o sistema, porque vai indicar um menor quilowatt consumido para a mesma capacidade produtiva em TR, para a mesma capacidade efetiva. Olhando para o COP, nós temos o inverso. Quanto maior COP, melhor para o equipamento, porque nós estamos com o mesmo quilowatt produzido por um menor quilowatt consumido. E como que nós medimos a eficiência do data center? Nós temos o índice, que é o PUE, que representa a efetividade da entrega elétrica do sistema para os equipamentos de TI. No caso ideal, nós teríamos um índice PUE igual a 1, ou seja, todo o consumo total do CPD estaria entregue para os equipamentos de TI. Mas como nós precisamos de outros equipamentos, como os próprios climatizadores, esse consumo nunca vai ser próximo a 1. Está sendo uma tendência de mercado, chega cada vez mais próximo de 1, mas é interessante a gente ver que esse índice aqui nunca vai chegar a 1, né?
E como que nós da JCH enxergamos o futuro, né? É justamente como esse tripé entre eficiência energética nos equipamentos, nos projetos, a eficiência operacional, às vezes com operação remota, com o controle embarcado nos equipamentos que já vem padrão com a automação, e a eficiência ambiental, com menor uso com fluidos refrigerantes sustentáveis, com menor uso de água nas edificações e com qualquer possibilidade de reduzir, talvez, cargas térmicas, enfim. Porque a gente entende que a eficiência não está só na seleção e na escolha da melhor máquina, mas sim no conjunto de medidas que vão tornar os projetos e a operação mais eficiente para atender os requisitos do cliente, né? E sim conservando com projetos mais eficientes, reutilizando componentes, otimizando sistemas e com a correta manutenção. Por isso que o YVFA é um equipamento que está tendo muita abertura para o segmento de data center, porque hoje ele está associado nesse tripé que a empresa segue, de projetos de alta eficiência, projetos com uma certa simplicidade, por mais de 41 anos que a empresa tem de experiência de equipamentos com velocidade variável e de diversas gerações de melhorias e otimizações, e, por fim, garantindo a disponibilidade que um cliente como um data center precisa, com equipamentos de alta performance, com velocidade variável e com toda a eletrônica embarcada já na máquina. Aqui, eu fiz uma seleção de uma máquina de condensação a ar, de um modelo YVSA, para comparar a diferença que a máquina tem, a melhoria que a máquina consegue garantir quando nós aumentamos a temperatura de saída de água gelada, quando comparado com o segmento de data center. Como a gente pode ver aqui, ó, a mesma máquina operando em duas condições distintas tem um ganho de 25% em COP, em plena carga, e quase 40% em carga parcial. Como a gente pode ver aqui, aumentando o set point de saída de água gelada. E por que que isso ocorre? Primeiro, porque nós reduzimos o lift de compressão, nós reduzimos o trabalho de compressão mecânico do compressor. E por outro lado, e também adicionalmente, nós estamos trabalhando com um fluido refrigerante a maior entalpia nos trocadores, principalmente no evaporador. Como a gente sabe, a capacidade térmica da máquina é definida pela vazão mássica de fluido refrigerante multiplicado pela variação de entalpia do refrigerante no trocador. A partir do momento que nós estamos trabalhando com a maior entalpia, nós precisamos de uma menor vazão mássica para atender o mesmo set point, a mesma capacidade total da máquina. Ou seja, menor vazão mássica significa menor consumo elétrico do compressor, gerando maior eficiência. Por isso que quando nós plotamos as curvas de performance da mesma máquina operando em duas condições distintas, nós conseguimos ver que o mesmo chiller é mais eficiente em todas as condições de capacidade, operando com um set point de água gelada um pouco mais alto. E o melhor de tudo é que tanto o equipamento como o próprio software de seleção e os laboratórios onde são fabricados, as fábricas, são certificados pela ARE, confirmando e atestando desde os dados de performance até os dados sonoros. Mas vamos olhar um pouco mais para o nosso país, né? Onde que está, será que temos oportunidade de aplicação do free cooling no Brasil, por ser um país tropical, e de climas, às vezes, extremos, como a gente tem no Nordeste, no Sul do país e no próprio Norte. Olhando para o mapa climático aqui da região de Brasília, na mesma base de dados do que o Energy Plus usa, que é o TMY e o EC, aqui nós temos a distribuição, hora a hora, dos blocos de temperatura BIM da ASHRAE, né? E aqui eu destaco, justamente para mostrar que durante quase 4.400 horas do ano, ou seja, em quase 50% do ano, nós temos a aplicação de free cooling favorável em modo híbrido.
Ou seja, em 50% da operação ao longo do ano, aqui para o clima de Brasília, para o centro-oeste brasileiro, nós temos uma condição onde a máquina já passaria a ser mais eficiente, operando sobre o modo de free cooling parcial, o modo híbrido que eu apresentei, onde nós temos a combinação entre o modo free cooling e o modo de resfriamento mecânico. Quando a gente olha esses mesmos dados para São Paulo, por própria característica da região sudeste, esses valores já pulam para quase 5.300 horas durante o ano, chegando próximo aí de 60% da operação ao longo do ano, favorecendo mais ainda a tecnologia e a operação por free cooling. E quando a gente finaliza olhando para a região sul do país, nós vemos que esses valores chegam a quase 80% da operação ao longo do ano, totalizando aí quase 6.721 horas de condição favorável para a aplicação de free cooling. E é muito interessante a gente ver que a máquina opera desde a condição mais crítica, com altas temperaturas de condensação, até as condições mais favoráveis, garantindo para o cliente, para a instalação, alta eficiência, mantendo o principal quesito, que é a disponibilidade. Mas até agora a gente falou, principalmente, falamos sobre ganho de eficiência, falamos sobre curvas de performance, e agora sobre dados climáticos. Quando a gente combina essas informações, a gente consegue ver graficamente que nós temos aqui os gráficos em barra, indicando o percentual de horas ao longo do ano, e em verde, a curva de eficiência e performance da máquina em kW por TR, indicando que sim, a máquina nos períodos mais quentes do ano tem uma eficiência pior, característica principalmente da condição climática um pouco mais extrema, mas esse período de operação é muito baixo ou quase nada quando a gente compara com a totalidade do ano, né? Isso aqui para Brasília. Quando nós simulamos esse mesmo resultado para São Paulo, os resultados ficam mais interessantes ainda, o que é bem característico da região sul, do sudeste, né? Com climas bem mais amenos do que aqui na região centro-oeste, favorecendo também a aplicação da tecnologia. E, por fim, quando a gente olha esses mesmos resultados para Curitiba, esses valores ficam ainda mais interessantes, por conta principalmente da condição climática da região. Só para salientar que nas 3 condições eu simulei o mesmo equipamento, que era uma máquina de 300 TRs, e é muito interessante a gente ver justamente isso, que na seleção da máquina a gente sempre busca a condição crítica, mas quando a gente simula a condição e olha as 8.760 horas do ano, a gente vê um perfil operacional e um perfil climático que favorece e às vezes está principalmente distante da condição crítica de projeto. E aqui eu vou comparar qual que seria a principal diferença entre um equipamento com free cooling incorporado e uma máquina convencional. Aqui nós temos o mesmo gráfico que foi apresentado no slide anterior, com os blocos de temperatura na região de Curitiba e sua totalidade de horas de operação ao longo do ano, cruzado com a curva e eficiência da máquina em kW por TR. O chiller que foi simulado foi um chiller de condensação a ar, também de velocidade variável, tanto no compressor quanto nos ventiladores. É muito importante a gente ver e selecionado na mesma condição de operação que seria com 7 pontes de água gelada para aplicação de data center. E é muito importante a gente ver o ganho de eficiência que a máquina tem, com uma eficiência média aí próxima de 0,5 kW por TR. Isso para um chiller a ar é extremamente favorável, porque nós chegamos a índices de COP próximos de 7, o que para um equipamento de condensação a ar é muito relevante. Só que quando a gente plota o mesmo equipamento com a linha com free cooling incorporado, nós conseguimos ver que durante grande parte do ano, com temperaturas mais amenas, o chiller com free cooling tem um improvement de eficiência muito considerável, principalmente pelo desligamento ou pela redução do uso do compressor.
que é o que a gente pode ver nesses períodos mais frios do ano. Somente durante os períodos mais quentes, onde a máquina já começaria a trabalhar apenas pelo modo de compressão mecânica, acima de temperaturas acima de 25, 26 graus, a máquina com free cooling deixa de ser mais eficiente do que a máquina convencional, o que pode ser justificado, primeiro, pelos ventiladores de alta vazão, segundo, por toda a lógica e por toda a eletrônica que a máquina já vem padrão de fábrica, que garante a ela, às vezes, um consumo elétrico maior do que o equipamento convencional. Mas o grande X da questão está para a gente analisar na maior parcela do ano, onde o chiller com free cooling é mais eficiente, garantindo ali um menor consumo total para o sistema. Mas eu entendo também que o free cooling pode não ser sempre a melhor opção. E a simulação térmica está aí para ajudar a gente a decidir qual que vai ser a melhor aplicação para cada tipo de sistema. Porque cada projeto, cada edificação tem especificidade, né? Então, para decidir qual equipamento e qual tipo de sistema que nós vamos usar, nós usamos diversos tipos de fatores, como a própria capacidade total do sistema, a carga térmica total da edificação, o perfil climático da localidade e o perfil operacional do sistema. Ou seja, nós precisamos analisar o CAPEX e o OPEX, o investimento inicial e o investimento operacional, para ver justamente se uma tecnologia de maior eficiência que te cause um maior OPEX vai conseguir reduzir o OPEX proporcionalmente para gerar um payback ou um retorno de investimento interessante para cada tipo de aplicação. Por isso que a simulação térmica é tão importante nos dias de hoje, porque ela ajuda nós, engenheiros, consultores, projetistas e até os próprios engenheiros dos fabricantes a entender os trade-off de cada aplicação e analisar qual que é o melhor tipo de sistema ou o mais indicado para cada edificação, né? Porque cada tipo de projeto tem seu trade-off. Às vezes o sistema de condensação à água é mais eficiente, mas o sistema, a localidade tem um déficit hídrico. Então, a gente já passa a trabalhar com equipamentos de condensação a ar. Às vezes, a gente pode avaliar um sistema com bombeamento primário only. Então, todo projeto e cada tipo de edificação tem sua especificidade, e é muito importante a gente perceber que hoje, principalmente, a gente tem um portfólio muito completo para atender cada tipo de sistema e cada tipo de requisito. Então, concluindo, foi importante a gente ver que a alta temperatura na saída de água gelada favoreceu a aplicação do free cooling para a linha de data center, né? E essa tecnologia se mostrou favorável para a aplicação no Brasil, porque a gente viu resultados muito interessantes para as 3 regiões que foram simuladas, né? Que é a região centro-oeste, sudeste e região sul, que a gente conseguiu atingir a eficiência e otimizar o projeto sem influenciar no principal caso, que é a climatização crítica, né, que é a climatização para data center, e que hoje em dia nós enxergamos que um projeto de um data center, com grandes projetos industriais, deve ser um trabalho feito em conjunto, né, um trabalho em 6 mãos, entre o projetista, o consultor e com a engenharia dos fabricantes, justamente para todos trabalharem juntos, em sinergia, para atingir a melhor solução e a satisfação do cliente final. Bom, pessoal, era isso. Agradeço novamente aí a oportunidade e o tempo de estarem me ouvindo. E eu acredito que agora a gente passa um pouco para as perguntas. Isso aí, Vini. Obrigada pela apresentação, parabéns. E agora a gente vai para as perguntas. Vamos para a primeira. É possível fazer o teste de performance em fábrica para confirmar as condições operacionais? Sim. Atualmente, as unidades Fabris estão com visitação um pouco mais restrita, principalmente por causa da pandemia do Covid, né? Mas é muito importante a gente ver que a gente já evoluiu
a ponto de conseguir fazer o teste de performance por videochamada. Então, os laboratórios já foram preparados com diversas câmeras de altíssima tecnologia, que os clientes conseguem acompanhar o teste de performance que foi simulado na condição de seleção dos equipamentos. Então, sim, é possível. Ok. Para as aplicações em climas com temperaturas tropicais mais altas, também recomenda o YVFA ou a Johnson Controls Hitachi possui outras soluções de alta eficiência? Nós temos a aplicação, nós temos um portfólio bem completo, como eu mostrei desde o início, com equipamentos, tanto o equipamento de free cooling incorporado, quanto as máquinas de operação convencional, os chillers de velocidade variável. E, assim, eu entendo que cada caso deve ser analisado com cautela para decidir, não por achismo, mas por números e resultados, qual a melhor aplicação para o cliente. Mas, sim, a gente tem um portfólio bem completo que pode atender cada tipo de projeto e cada localidade necessária. Agora, sobre fluido refrigerante, ele aceita algum outro além do R134A? Sim, a gente trabalha também com o drop-in do R134A, que é o R513, que é um fluido refrigerante também com características termodinâmicas muito próximas, então ele causa pouquíssimo, quase nenhum impacto na eficiência da máquina e na performance, mas é um fluido refrigerante de menor GWP, que às vezes pode ser uma necessidade, um requisito do cliente. Então, a gente consegue, sim, trabalhar com outros fluidos refrigerantes. O equipamento possui certificação ARI? Sim, nós temos a certificação ARI, tanto da máquina, quanto do próprio software de seleção. Quando a gente envia as folhas de dados, inclusive, já sai o próprio selo ARI. E os nossos laboratórios também são de performance, também são certificados ARI. Nessa apresentação, você falou sobre a aplicação do chiller para data centers. Existe a possibilidade de aplicação em outros segmentos, como hospitais ou indústrias? Sim, nós falamos um pouco mais sobre a aplicação de data center, por ser um foco do equipamento e para a gente tentar dar uma diferenciação do segmento hoje, dos outros roadshows, mas existe sim a aplicação desse equipamento para indústrias e para data center, para outros tipos de aplicação, basta a gente analisar cada tipo de equipamento, mas existe sim espaço para essa aplicação. Qual o custo de um equipamento free cooling quando comparado a um convencional? O custo, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque ela depende de muitos fatores. Como a gente depende da seleção e dos níveis de eficiência, do dimensional das máquinas, e as máquinas que eu apresentei hoje, eu acho que deu para todo mundo perceber que são máquinas extremamente customizadas, o custo de aplicação depende bastante de cada tipo de projeto. Então, depende da faixa de capacidade, mas caso a pessoa que fez a pergunta já tenha algum interesse de fazer um contato para a gente já começar a fazer alguma análise de algum projeto, então aí os contatos para a gente poder avaliar isso juntos. Mais uma pergunta aqui. Com esse novo sistema, você diminui o consumo mantendo a capacidade de refrigeração? Sim, se for necessário, eu consigo voltar um pouco os slides. Deixa eu ver, a gente tem tempo ainda, Thaís? Temos. Aqui falando um pouco novamente do modo híbrido, né? Por que a gente reduz o consumo elétrico mantendo a capacidade? A partir do momento que a temperatura climática favorece a aplicação, nós conseguimos bypassar, nós temos um fluxo dobrado do sistema. Parte do fluido refrigerante parte para o sistema de resfriamento convencional e parte da água que vai ser gelada e retornar para a edificação
passa pelas serpentinas de free cooling e já entra em série com o evaporador. Por isso que nós mantemos a capacidade produtiva, porque o compressor entra justamente para complementar a capacidade da máquina e a gente mantém a capacidade produtiva, reduzindo o consumo elétrico total por uma menor demanda do uso do compressor. Okay. Mais uma aqui. Esse aqui gostou dos números da eficiência, falou ótimos números de eficiência. E a pergunta é se esse tipo de máquina poderia ser utilizado na indústria ou hospitais que rodam 24 horas por dia. Perfeito, inclusive porque, como a gente sabe, o próprio cliente industrial, como o próprio cliente também hospitalar, precisa do equipamento de HVAC, né, precisa da climatização durante as 24 horas por dia, né, durante todos os dias do ano, e como nós sabemos, durante a madrugada e o período noturno, nós trabalhamos com menores temperaturas de condensação. E isso garante para a máquina um ganho de eficiência considerável, principalmente pela redução do trabalho de compressão, né, pelo menor uso do compressor. Ok, mais uma pergunta, a gente ainda tem tempo. Como funcionariam essas máquinas na região norte ou nordeste? Confesso que eu ainda não apareceu nenhum projeto para simular, mas eu acredito que a gente pode avaliar com essa aplicação em conjunto, mas eu entendo que a máquina pode trabalhar de uma maneira semelhante tudo depende, inclusive, da própria região local, né? Como a gente viu, a operação da máquina depende não só da temperatura externa, mas também dos limites e das temperaturas de entrada e saída de água gelada, dos limites de vazão. O funcionamento de um chiller não é linear com a carga térmica nem com a capacidade. Ele depende de múltiplos fatores. Por isso que eu não gosto de responder a pergunta dessa, porque eu ainda não analisei os casos. Mas a gente pode avaliar futuramente aí a aplicação desse chiller na região Nordeste, na região Norte também, inclusive comparar com outras soluções para chegar juntos a uma tomada de decisão qual que é o equipamento mais justificado. Ok. Tem uma pergunta aqui. Como se comporta o nível de ruído desta máquina? É maior ou menor quando comparado com o chiller tradicional? Depende do tipo de aplicação, tá? O equipamento, como a gente consegue fazer um equipamento muito customizado, nós conseguimos, inclusive, selecionar múltiplos tipos de ventiladores para um equipamento como esse. Inclusive, solicitar via fábrica projeto especial. Então, quando, por exemplo, eu começo a trabalhar numa seleção de um equipamento onde o nível de ruído é um limitante, eu sempre foco principalmente nesse limitante, que seria um nível de ruído, e tento atingir com o padrão da máquina o nível de ruído. A partir do momento que esse nível de ruído está sendo um limitante, nós podemos alterar a variação, o tipo do ventilador da máquina, justamente para poder reduzir esse nível de ruído. A máquina convencional, ela tem múltiplos tipos de ventiladores e diversos tipos de aplicação. A máquina com free cooling já possui um ventilador de maior vazão estática e maior vazão mássica para poder atender o set point e favorecer a aplicação do free cooling. Então, ela pode ser que em algumas faixas de capacidade, em alguns chassis, ela tenha uma potência sonora maior do que uma máquina convencional. Mas tudo tem que ser analisado e comparado caso a caso. Ok. Dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat que eu tinha marcado ela.
Aqui. É eficiente para sistema com termoacumulação? Termoacumulação, tá. Provavelmente seria termoacumulação à água, né? Termoacumulação de água gelada. Na grande maioria das vezes, nós enxergamos o equipamento de uma termoacumulação um equipamento para termoacumulação com temperaturas de set point baixos, né? Que seria na casa ali dos 4, 5 graus. Isso pode prejudicar um pouco a eficiência da máquina, mas assim como outras máquinas convencionais também são prejudicadas, eu acho que o principal conceito é a gente analisar se a temperatura externa dessa localidade favorece a aplicação de free cooling. Eu acredito que ambas as máquinas, tanto a máquina com free cooling quanto um equipamento convencional, é um pouco prejudicado em aplicações de termoacumulação, principalmente pelos baixos set points de água gelada. Como eu apresentei alguns slides atrás, quando nós elevamos de água gelada, cada grau Celsius aproximadamente que nós aumentamos no set point de água gelada, nós temos uma média de 3 a 3,5% de ganho de eficiência da máquina. Então, essa conta não é proporcional, mas vale a gente ver que cada grau Celsius que a gente reduz na temperatura de saída de água gelada, as máquinas também têm sua eficiência parcialmente reduzida. E, Vinícius, já existem máquinas desse tipo aqui no Brasil, da York? Sim, nós temos alguns equipamentos, eu não sei se já em operação, mas em São Paulo, se eu não me engano, nós já temos máquinas, provavelmente no Sul também, eu tenho que confirmar com os times nacionais, né, mas nós temos sim máquinas já em operação, não só no Brasil, mas na América Latina e nos Estados Unidos, principalmente, nós temos muitas máquinas. Eu vou verificar se tem mais alguma. Bom, nós estamos caminhando para o final. Tem algumas perguntas aqui que são mais técnicas, que precisam de mais conversas, e aí eu vou disponibilizar para o Vinícius e para o time de aplicação também. Todas as questões que foram pontuadas aqui. Tem algumas que realmente eu vi que são mais técnicas ou que são mais com um assunto um pouquinho mais profundo, que aí demoraria um pouquinho mais de tempo para conversar. Então, já falei aqui no chat, respondi para a pessoa apenas, que eu vou disponibilizar os contatos para vocês poderem conversar melhor, tá? Acho que fica mais fácil assim. Então, eu vou terminar por aqui. Só gostaria de lembrá-los, vou até compartilhar aqui a minha tela, de lembrá-los de nos seguirem nas redes sociais. Nós temos agora o YouTube. Essa gravação vai ser depois disponibilizada no nosso canal do YouTube, mais para frente. Por enquanto, ela só vai ser enviada para os que estavam aqui, né? Para os que se inscreveram e estavam presentes no evento online. Então, sigam e curtam nossas páginas nas redes sociais, porque lá nós vamos fazer a divulgação dos próximos e-roadshows. Como eu disse no comecinho de hoje, esse é o primeiro do segundo ciclo de e-roadshows que nós teremos. Então, o próximo será também sobre chiller. Nós teremos de Sigma Set Free também. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, não percam os próximos capítulos, tá bom? Agradeço a participação de todos na apresentação, e, mais uma vez, obrigada, Vinícius, e parabéns pela apresentação. Obrigado, pessoal, e qualquer dúvida, qualquer necessidade, estamos à disposição aí para poder
trabalhar em conjunto e sempre garantir aí para os nossos clientes o melhor nível de engenharia e o melhor projeto para cada tipo de sistema. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa tarde.